que a gente não sabia que tinha aquele embasamento teórico todo, né? E aqui a gente viu que tudo que a gente trabalha, ela tem uma sustentação teórica, né? Desde Platão, né, passando por Descartes, até chegar antes de Marx, tudo era processos formativos, fechados, em que não valorizava não valorizava as outros saberes que existiam na área onde se trabalha. A partir de Marx é que a gente começou a trabalhar com dialética, trabalhar com valorização das situações reais de cada localidade e valorizar e começar a trabalhar de uma forma em cima dos problemas da vivência daquelas pessoas naquela área, né? Então, isso aí mostra o quê? Que a educação ela não pode ser somente assim, o professor Rodrigues, com toda a sabedoria dele, despejar aquele conhecimento e todo mundo só absorver e balançar a cabeça. Não. Todos têm seus valores. E também essas bases teóricas anteriores que não são, vamos dizer assim, que estão sendo deixadas de lado e participando mais, entrando mais para a parte dialética, elas também são bases para esse estudo. Não, elas não podem ser descartadas, porque uma hora ou outra a gente está utilizando essas mesmas teorias, né? Essas bases. A educação, ela é assim, o objetivo dela é formar profissionais, né? Para trabalhar com a preceptoria, com ensino em serviço, né? Esse ensino em serviço é uma das coisas que eu considero muito importante, que eu já participei na minha vida várias vezes de algumas situações em que as pessoas foram treinadas em serviço e eles se tornaram profissionais mais capazes, mais ligados com a situação real do que aqueles que já chegam formados sem ser desformados naquele no próprio trabalho, né? Tem cenários de práticas para você evidenciar situações realísticas, né? Ou seja, eu defendo muito isso, que a gente deveria praticar na nossa preceptoria, né, com nossos discentes, situações, simular situações que se assemelham com a realidade, onde você possa, com aquilo ali, treinar aquela pessoa para trabalhar com aquelas situações. E pode também, como na minha atividade de supervisão do programamento que faço há algum tempo, né? A gente pega algumas situações reais que eles vivenciaram e a gente discute em cima daquilo, tentando aplicar os processos formativos, principalmente nos que foram aprendidos aqui agora na Discentes estagiários. E o que? Discentes estagiários. Discentes estagiários, você incluir no serviço para que eles conheçam o dia a dia, para que quando eles se formem, não chegue lá e chegue uma coisa estranha, não. Ele já conhece aquela realidade, sabe como é que é uma atenção básica, sabe como é um posto de saúde numa área, e as dificuldades que tem na área, como violências, pobreza extrema, falta de saneamento básico, né? E a gente saber conviver com isso. Como, por exemplo, conhecer o Vale do Timbó, né? E por aí vai. É que ele falou dos tipos de aprendizagem, dos tipos de educação, que a gente não vai adentrar. Não, só isso. Só para orientar, porque já foi bem abordado, mas eu acho que para todos a disciplina foi importante entender as diferenças dos tipos de educação e como a gente viabilizava no nosso dia a dia. A gente às vezes não entendia se estava falando de educação em saúde, era educação permanente, era educação continuada. Então, assim, foi importante, acho que na disciplina, e eles todos, conjuntamente, dependem da educação na saúde, que foi o centro da nossa disciplina. E aí, só dando um adendo, que para mim a educação permanente, ela é uma base fundamental para a funcionalidade adequada da estratégia de saúde da família. Se a gente não tiver educação permanente, ela não funciona adequadamente, né? E aí, dentro da educação permanente, ao contrário da educação continuada, ela tem um caráter significativo, né? Porque você, além de estar formando as pessoas, está formando em situações, está trabalhando questões que estão surgindo a cada momento.
você está sendo dinâmico, né? A gente viu isso muito bem na pandemia, que teve várias situações que a gente teve que mudar de estratégia toda hora, né? Uma pena que os meus supervisionados não trabalham de educação permanente. Está aí um tema que eu escolhi para ser o meu, né, o plano de formação, é trabalhar a educação permanente com eles, porque assim, o pessoal fica dependendo da gestão, mas a gestão nunca faz e aí fica só dependendo de uma SUS e aí já viu, né? Com relação a, deixa eu ver o que, a informação. A informação, ela é um item importante, ele é um incremento importante para que a gente possa trabalhar, né? Um instrumento. É um instrumento, muito bem, muito obrigado pela palavra, né? Um instrumento importante para que a educação possa trabalhar as várias situações, né? E a educação na saúde, que é a base de tudo, ela produz, né, profissionais, produz porque a educação permanente a gente percebe que ela não pode trabalhar sozinha. Então a gente entende que a educação de saúde ela vai produzir a interdisciplinariedade, a comunicação interprofissional, o interprofissionalismo e com tudo isso, esse conjunto de pessoas, né, trabalhando junto, eles vão possibilitar um trabalho interprofissional que nesse trabalho interprofissional ele justamente vai precisar abordar, né, as práticas colaborativas, compartilhar os saberes e aprender tanto sobre si como sobre os outros. E que tudo isso vai ajudar no processo. Se não tivesse isso, como é que a gente poderia construir um PTS, né? Então, assim, se a gente precisa desses outros saberes, dessas outras abordagens profissionais, para poder você dar uma atenção integral, né, dentro, né, da estratégia saúde da família, dentro da atenção básica e dentro do trabalho que a gente tem que desenvolver. E para a educação, ela ser entendida, ela ser captada, ela ser compreendida, ela ser incorporada dentro daquela unidade, daquela área, daquelas pessoas, dos profissionais da comunidade, precisa da gente saber se comunicar. Então a forma de se comunicar é importante. Então a gente tem 4 tipos de comunicação: verbal, não verbal, né? Que hoje a gente vê muito, né? Na televisão agora tem todo tipo de comunicação, né? Escrita e a visual, né? Então assim, pode ter isso e pode ter aquela, às vezes tem até uma comunicação que você nem se comunica em nada, só de ficar parado já é uma forma de se comunicar. Depende de quem estiver entendendo, né? Foi importante na disciplina a gente conhecer um pouco mais dos tipos de comunicação e vincular isso à nossa realidade, como o Rodrigues falou, que ele já estava sendo a comunicação violenta, indiretamente. Então, se a gente faz isso na nossa prática de trabalho, a gente vinha comentando ontem no grupo ali, na disciplina de Val ontem, que sem entender, sem perceber que a gente está usando aquela comunicação não violenta, acontece isso na nossa prática. E hoje, eu acho que conhecendo um pouquinho mais na disciplina essa fala, a gente vai tentar se policiar um pouquinho de tirar isso da nossa rotina, não por forma de agressividade, mas por vezes a gente utiliza algo não muito agradável na nossa rotina de trabalho. Eu acho que a comunicação também é um ponto muito importante no sentido da gente ter uma percepção diferente quanto ao paciente, porque às vezes quando a gente vai atender o paciente, ele muitas vezes não tem vergonha de falar, de se expressar, e a não visual a gente precisa estar bem atento para poder a gente também conseguir compreender a angústia que o paciente está sentindo, algo diferente, para poder a gente fazer um atendimento de qualidade integral, né? Só um sorriso, já, sem você dizer nada, você receber alguém com um sorriso, ali já quebrou aquela distância médico-paciente, pessoa, né, usuário, já ficou assim, então é uma pessoa acessível. Então, a partir daí, a gente já começa a ter outras intervenções. Aí eu queria tocar na questão que o Rodrigo também bem colocou. Tudo na vida não funciona direito se a gente não se avaliar, não se autoavaliar, não receber aquela avaliação que às vezes é negativa, mas como uma coisa que seja aprendizado também, porque se a gente não tiver o feedback,
É complicado, porque eu penso o tempo todo que eu estou sabendo de tudo. No momento em que eu recebo uma chamada, epa, peraí, observa, aí eu começo a ter aquela visão, né, diferente, corrigir os meus erros, né, porque a tendência nossa é errar o mínimo possível, né? Claro que a gente nunca vai conseguir 100% disso, mas a gente precisa desse feedback. Então a reavaliação, ela é uma coisa importantíssima dentro do aprendizado e dentro da vida da gente como todo, né? Pronto, terminou. Aí a gente só falou no final e marcou como mais importante as metodologias ativas no processo de educação, porque a gente entende, quanto grupo, que o uso das metodologias favorecem o aprendizado. Que hoje, com essa nova tecnologia, que não é tão nova, a mudança na forma do aprender trouxe bons resultados. Com certeza. Finalizando, nada funciona sem educação. E a educação não é só formal. É educação, às vezes, aquele senhor que está lá numa unidade que nunca foi de uma escola, nem nada, ele tem muito a nos ensinar. Então, a educação vista da forma holística, ela é a base de tudo. Algo também importante, eu acho que é importante a gente tocar no sentido da aprendizagem, que como a gente está na cadeira da educação, não adianta, se a gente não consegue passar aquilo que a gente está querendo passar para os alunos, isso não vai adiantar. Então, acho que é importante a gente verificar isso, esse tipo de, na educação, produzir essa aprendizagem de forma, né, que os tipos que existem, significativa, transformadora, experiencial e a andragogia. Eu acho que é importante a gente utilizar de várias formas, porque eu acho que cada aluno tem o seu perfil e sua forma de compreender, né? Se a gente faz isso de forma enrijecida, a gente termina abordando poucos, né? E não elas atingindo se complementam, né? É isso. Essa live também para você. Uma foto bem bonita. Deixa eu ficar no meio.